Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos. Abra sua Bíblia ao livro de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Como a gente já sabe, nós estamos, durante esses meses, trabalhando a respeito do ministério de Jesus. Tudo aquilo que ele fez, realizou, ensinou, e tudo isso a gente vai estar tratando nesses meses que se seguem. Talvez os próximos 3 meses, talvez até o final do ano, a gente ainda não sabe, mas estaremos tratando sobre o ministério de Jesus. Antes da gente ler, eu queria refletir um pouco a respeito do mundo que nos cerca. Amém? Esse mundo, ele é mau. Você concorda comigo? O mal, ele está em todo lugar. Ele está por toda parte. Às vezes, esse mal, ele é bem visível, ele é claro, ele é perceptível. Às vezes, nem tanto. Ele é encoberto, é oculto, a gente não consegue enxergar. Seja como for, o mal está por toda parte. O mal está em todo lugar. O mal está, por exemplo, num filho, numa filha que está aprisionado, por exemplo, pelas drogas. Que as famílias sofrem ao ver o seu filho, sua filha, um irmão, seja quem for, aprisionado por um vício. E isso é o mal visível. O mal é quando, por exemplo, um pai de família, ele está aprisionado pelo álcool. E esse álcool faz com que ele maltrate a sua mulher, maltrate a sua família. Esse álcool faz com que ele tenha uma degradação moral e ele se envolva com outras mulheres, com várias mulheres, que não seja a sua esposa. E tudo isso é mal. O mal está quando um filho faz mal a seus pais, O que a gente tem escutado nos noticiários, Filho matando o pai, ou quando os pais maltratam os filhos, quando um pai abusa da sua filha, do seu filho, enfim, o mal está em todo lugar, por toda parte. E todas esses exemplos que eu acabei de dar para vocês a respeito do mal, são maneiras que as forças das trevas, as forças malignas, elas encontram de aprisionar o ser humano, de oprimir o ser humano, na sua vida cotidiana, na sua vida espiritual, e as trevas, elas fazem isso com a pessoa, elas aprisionam a pessoa, seja em sua mente, seja nas suas vontades, seja nos seus vícios, mas as trevas, elas usam essas coisas para aprisionar as pessoas. E essa era a situação daquele jovem. Era uma situação de prisão, uma situação de opressão, a forma mais visível que a gente tem, quando o império das trevas, ele escraviza e oprime e tenta destruir alguém. É essa situação que a gente vai ver aqui. O texto que a gente vai ver é sobre jovem possesso. Porque muitas vezes o império das trevas, ele aprisiona, ele oprime de maneira não direta. Quando ele faz isso através, por exemplo, do pecado, quando ele faz com que o ser humano ele fique cada vez mais escravo e preso ao pecado. Então ele está fazendo isso, o império das trevas, de maneira indireta.
Mas essa é a situação mais visível, mais direta, quando o império das trevas, de maneira clara, de maneira direta, ele oprime, ele aprisiona, escraviza e tenta destruir a vida de um ser humano, quando ele está possesso. E é isso que a gente vai ver na vida desse jovem. Então, por favor, acompanhe comigo aí o versículo 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, ó, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se tivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, mais uma vez a tua igreja se aquieta, se assenta ao Senhor e silencia para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. E o que nós te rogamos e clamamos nesse momento é que o Senhor aquiete o nosso espírito, o nosso coração, trazendo a todos nós nesse momento aqui, ó Deus, que estamos ouvindo a tua palavra, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, trazendo por parte do teu Espírito uma iluminação, para compreendermos a tua palavra, para ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, e que ela penetre profundamente em nosso coração e em nossa mente. E todo o propósito da tua palavra em nós seja realizado. Ajuda-nos, ó Deus, nessa compreensão. E
fica conosco. É isso, Deus, que eu te peço. Que eu apenas, nesse momento, seja um mero instrumento do Senhor. E que a tua palavra seja pregada e anunciada com fidelidade, apesar de mim. Em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração. É isso que rogamos, é isso que cremos, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes desse episódio, antes de Jesus expulsar o demônio desse menino, antes de toda essa confusão, de todo esse caos, Jesus, ele havia ido para o monte para orar. E ele, ao ir para esse monte, ele levou 3 dos seus discípulos, que foram Pedro, Tiago e João. Veja aí o versículo 9, por favor. Dê uma olhadinha aí no versículo 9. Aliás, perdão. Versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Então Jesus havia subido um monte com Pedro, Tiago e João e lá eles foram fazer o quê? Eles foram orar. E quando eles desceram, quando eles estavam voltando dessa oração, que aí, aconteceu aquele episódio da transfiguração, onde os discípulos, os 3 aqui, eles veem Elias, Moisés e Jesus, e aí Pedro, se adianta de Senhor, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para tu, uma para Elias e outra para Moisés. Aí o que é que Deus diz? O que é que Deus diz, meus irmãos? Ninguém lembra. Ele aponta para Jesus e diz: esse é meu filho amado, a ele ouvis. Não é a Elias, não é a Moisés, mas a Jesus. Não era Elias e nem Moisés o filho amado, era Jesus. E aí quando eles estão voltando, olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, ou seja, quantos foram com Jesus? Quantos ficaram? Quem eram os outros discípulos que estavam aqui? 9, Tirando Pedro, Tiago e João, os outros 9 estavam com Jesus. Aliás, estavam lá sem Jesus. E aí, quando Jesus volta com os 3, a confusão está armada. Porque olha o que está acontecendo aí no versículo... no 14 ainda, que uma grande multidão e também os escribas estavam discutindo com eles. Então, quando Jesus volta e reencontra os outros 9, havia uma discussão. E qual era a discussão? Qual era? Está todo mundo aqui comigo, tá? Eles não conseguiram expulsar o demônio do rapaz. E aí, o mais engraçado aqui é que quem que estava discutindo com os discípulos? Os escribas, que eram homens de Deus, não é verdade? Ou pelo menos deveriam ser. Eles não deveriam estar discutindo com os discípulos. Eles deveriam ter feito o quê? Ir lá expulsar o demônio, mas eles preferiram estar discutindo com o discípulo. E aí a confusão estava feita. Eu quero que você perceba uma coisa aqui. Preste atenção. Vou dizer agora. Wagner, me dá o outro microfone laranja, que esse aqui está falhando. E tem que aumentar um pouquinho o volume dele aí, porque está baixo. Eu quero que você perceba uma coisa. Por favor, preste atenção. Os 3 que foram com Jesus, eles estavam de que maneira? Em que condição espiritual? Achei que o outro estava mais baixo e falei da mesma altura. Perdão. Aí foi?
Qual era a condição deles? Eles estavam em comunhão com Deus. Através de quem? Em oração. Amém? E eu quero que você perceba esse contraste aqui. Porque, às vezes, quando a gente lê esse texto de maneira muito rápida, aí a gente diz, olha, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Mas não foram todos os discípulos. Foram os 9 que não foram para a oração. Você percebeu isso? Foram os 9 que não estavam em comunhão com Deus através de Jesus na oração. Foram eles que não conseguiram expulsar o demônio. E eu quero que você perceba esse contraste aqui, entre os 3 que estavam com Jesus e os 9 que não estavam em comunhão com Jesus em oração. Amém? Preste atenção nesse contraste. Porque é exatamente esse o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar o demônio. E como é que a gente sabe disso? Pela resposta de Jesus. Vá lá para o final, para o versículo 28 e 29. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, por que não conseguimos? Aí Jesus respondeu o quê? Jesus respondeu o quê, meu irmão? Eu quero explicar uma coisa aqui para você. Preste atenção agora. A tradução, muitas vezes, nos leva a uma compreensão equivocada. Algumas traduções. Então, quando ele diz assim, ó, essa espécie, ele não está falando, preste atenção, de um determinado tipo de demônio específico. Quando ele está dizendo essa espécie, ele está se referindo aos demônios de maneira geral, porque os demônios são uma espécie diferente da nossa. Vocês estão entendendo isso? Então, quando ele diz essa espécie, ele não está dizendo, olha, existe vários tipos de demônio, mas essa espécie, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, essa espécie, ou seja, os demônios só saem mediante oração. A palavra jejum aí, ela não aparece em todos os manuscritos, então é provável que ela nem exista aqui nesse texto, tá? Então preste atenção, para que você entenda aonde é que eu estou querendo que você leve a sua mente. O que Jesus está dizendo é que a comunhão, ou melhor, o poder de Deus que opera em nós, através da comunhão em Jesus, se dá pela oração. E se não houver oração, não há comunhão. E se não há comunhão com Jesus, não há poder de Deus operando. É isso que ele está dizendo. E o jejum, ainda que tivesse a palavra jejum aqui, o jejum em nenhum lugar da Escritura ensina que o jejum expulsa demônio. O jejum é uma maneira de entrarmos em comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é que faz com que o poder dele opere através de nós. Então, os discípulos não puderam expulsar os demônios, os 9, né? Os 9. Porque provavelmente, se Pedro, Tiago e João tivessem falado, o demônio teria vazado. Por quê? Porque eles estavam em comunhão com Deus, em Cristo Jesus, em oração. Deu para entender isso, não deu? Amém? Então, partindo disso, preste atenção. Partindo disso, antes da gente entrar nos pontos que eu quero que a gente entre, que até agora é só a introdução, tá? É só a introdução, é sério, não estou brincando não. Eu quero levar e chamar a nossa atenção para mais uma coisa antes da gente entrar nos pontos, que é a repreensão de Jesus a eles. Agora vá para o versículo 19.
Eu precisava explicar primeiro essa parte da oração, para que a gente pudesse entrar nos pontos. E agora a repreensão de Jesus. Versículo 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando irei vos suportar vocês? Jesus está fazendo uma repreensão para eles e que também serve para nós. Ele está dizendo, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E, obviamente, o que Jesus estava falando aqui é que ele iria subir. Que ele não estaria com eles, pelo menos fisicamente, para sempre. Porque ia chegar um momento que ele ia morrer, ressuscitar e iria para o céu. Então, olha só, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: se enquanto eu estou aqui, presencialmente, fisicamente, vocês não conseguem expulsar demônios, imagine quando eu for. O que vai ser de vocês? Quando eu subir aos céus? Ó geração incrédula. E aí ele diz, até quando vos suportarei? Até quando eu serei o vosso suporte fisicamente? No sentido de que aquilo que eles não faziam, Jesus tinha que fazer pessoalmente. Só que Jesus está fazendo essa repreensão porque ele iria para o céu. E quando ele fosse, quem iria expulsar demônios? Os discípulos. Mas para que eles pudessem fazer isso, eles teriam que estar em comunhão com Deus em Cristo Jesus através da oração. Não esqueça dessa frase. Comunhão com Deus em Cristo Jesus através da oração. Por isso Jesus está dizendo, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Até quando serei o vosso suporte? E obviamente ele está falando fisicamente, porque Jesus é o nosso suporte espiritual, amém? Ele está conosco todos os dias até a consumação do século, amém? Mas de maneira espiritual e não física. E aqui ele estava falando da presença física dele que não estaria para sempre. Deu para entender isso, não deu? Amém? Amém? Glória a Deus. Agora vamos para os pontos. E aqui, se eu disse para vocês que a condição dos 3 discípulos de Jesus, ela estava em contraste com a condição dos outros 9, eu quero que você perceba que a condição dos 9 está na mesma semelhança do rapaz. A mesma. E aqui o meu primeiro ponto é o seguinte: que a condição espiritual dos discípulos faziam com que eles, não tivessem poder contra as forças espirituais, e 2, eles eram incapazes de ajudar outros quando vinham a eles. Não é isso? Não é isso? Olha o versículo 18. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões. E aí ele está falando de quem? Do menino, do rapaz, né? De modo que ele espuma pela boca e range os dentes. Olha a condição do rapaz. Ele poderia fazer alguma coisa contra isso que estava acontecendo com ele? Podia ou não? Podia ou não podia, meus irmãos? Não! Ele não tinha forças, ele não tinha comunhão com Deus, ele não tinha autoridade espiritual para isso. Aí olha o final do versículo 18. Pedi aos teus discípulos que expulsassem eles do mesmo jeito que o rapaz. A condição dos 9 era igual à do rapaz. Se o rapaz não podia fazer nada, os 9 também não. Por quê? Porque ambos estavam longe da comunhão com Deus. Não era?
Ah, mas eles eram discípulos. Não importa. Porque o discípulo que sai da comunhão com Deus já perdeu todo o poder e autoridade. O discípulo que sai da comunhão com Deus em Cristo Jesus através da oração não tem poder sobre as forças espirituais, não tem poder sobre as forças malignas, não tem poder contra as trevas. E todas as vezes que alguém vem pedindo ajuda espiritual, ele não tem autoridade nem poder para ajudar espiritualmente. Eu não estou dizendo de ajuda física, qualquer pessoa pode ajudar o outro fisicamente. Olha, quem é que não pode? A não ser que a pessoa seja muito pobre mesmo, mas quem é, até mesmo pobre, ele pode dividir um pedaço de pão, não pode? Mas eu não estou falando de ajuda física, eu estou falando de ajuda espiritual. E a ajuda espiritual, meu irmão, para aquelas pessoas que vêm até nós, só pode dar aqueles que estão em comunhão com Deus, em Cristo Jesus, através da oração. Então, olha só a condição dos discípulos. Isso é de envergonhar. Eu ando com Jesus, então expulsa esse demônio. Ih, não posso. Por quê? Porque eu estou fora da comunhão. Meu irmão, preste atenção aqui. Alguém já chegou para você pedindo ajuda espiritual, pedindo oração, para ajudar com o casamento que estava com problema, com um filho? Já chegou alguém para você na situação assim? E muitas vezes você pensou assim, e agora o que eu falo? Como é que eu ajudo? E isso às vezes acontece com a gente, justamente porque a gente está sem comunhão. Porque quando a gente está em comunhão, as palavras vêm, porque Deus nos usa. Porque Deus opera, o poder dele opera através de nós se estamos em comunhão. A palavra, ela brota como se ela sempre estivesse na mente, mas não era. Era o Espírito. É o Espírito que nos ilumina, que nos dá essa força, esse direcionamento. Por causa da comunhão com Deus em Cristo Jesus através da oração. E aí, talvez você me diga o seguinte: mas pastor, eu oro todo dia, toda hora eu estou em oração. Eu estou trabalhando e eu estou aqui falando com Deus. E isso é bom, mas não é desse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando daquela oração que você para tudo e vai orar. Daquela oração que você não tem, não tem canivete caindo do céu. Não tem ninguém que chegou na tua casa. Não tem nada para tu fazer, que nada vai te tirar dessa oração. Porque, olha só, meu irmão, vamos olhar para a situação aqui. Quando Jesus veio, ele estava vindo da onde? Ele tirou um tempo para orar e não tinha mais ninguém para curar? Claro que tinha. Tanto é que o menino apareceu do nada. Mas o mais importante para Jesus era estar em comunhão com seu Pai. E aí muitas vezes nós, os discípulos, estamos tão atarefados, não só com as coisas pessoais, mas até mesmo as coisas de Deus, que a gente não tem mais nem tempo de orar. E é pela comunhão com Deus em Jesus, através da oração, que o poder de Deus é manifesto através de nossas vidas. E sem comunhão, nós não teremos forças contra o império das trevas, e nem teremos autoridade, capacidade para ajudar aqueles que vêm até nós. Olha como a oração é importante, meu irmão. Olha como a comunhão com Deus é importante.
E muitas vezes a gente perde a comunhão com o Senhor por motivos banais. Por motivos mais do que banais. Por um cansaço, por um lazer, ou seja lá o que for. Então, olha só, não adianta estar com Jesus, é necessário estar em comunhão com Ele. Amém? Você crê assim? A segunda lição agora vai ser olhando a vida do rapaz. Porque os discípulos, como eu disse, eles estavam na mesma condição do jovem. E o jovem na mesma condição dos discípulos. Só que, com uma pequena diferença. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus. O jovem não andava com Jesus. Talvez nem conhecesse Jesus. O pai conhecia, porque o pai foi atrás. Mas o jovem talvez não. A gente nem sabe quanto tempo esse rapaz, ele passava sem estar possesso. Porque o que o pai conta para Jesus é, às vezes ele o pega. É como se ele estivesse andando e de repente ele ficasse endemoniado. Como, eu não sei se você já viu, mas é como se fosse uma espécie de ataque epilético. Já viu alguém com ataque epilético? Ele às vezes está andando e de repente tem um ataque. Era basicamente isso que acontecia. O rapaz, ele estava normal, de repente ele ficava endemoniado. É por isso que algumas versões, elas vão traduzir, quando ele diz assim, aqui, deixa eu ver aqui, versículo 20, quando ele diz que ele convulsionou, algumas versões traduziram para ele teve um ataque epilético, porque era bem parecido com um ataque epilético. E mais do que isso, era algo que era um aprisionamento da mente. Por isso, algumas traduções traduziram para ataque epilético, porque realmente alguém que tem um ataque epilético, ele está meio que escravizado por aquela situação. Ele não tem domínio nem controle. Quando o ataque vem, ele simplesmente convulsiona. Então, olhando para a vida do rapaz, a nossa segunda lição é a seguinte: que sem comunhão com Deus, nos tornamos mudos, surdos, temos a nossa mente escravizada e podemos ser até destruídos. Olha o que diz aí o versículo 17. Quando há opressão maligna na vida das pessoas que não têm comunhão com Deus, elas ficam mudas. Olha o versículo 17. E alguém dentre a multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Meu irmão, alguém que está oprimido por um espírito, essa pessoa, ela emudece. Quando alguém está oprimido, ela sofre opressões malignas. Quando alguém, por exemplo, vamos pensar de maneira mais prática aqui. Uma pessoa em pecado, que ela sabe que está em pecado, que ela vive no pecado, ela consegue evangelizar? Ela consegue falar de Jesus? Não consegue. Ela fica muda. Até porque se ela falar de Jesus, ela vai se sentir como? Hipócrita. Como é que eu estou falando de Jesus aqui e eu sei que a minha vida está toda desgraçada, né, de perna para o ar? Hipócrita. Então ela não fala. A opressão maligna da força das trevas, ela nos torna mudos. Quando estamos vencidos pelo pecado, pelas tentações, nos calamos.
E esse era o sentido físico do rapaz, ele era mudo de verdade. Nós ficamos mudos no sentido espiritual e físico. Mas também, quando não temos comunhão com Deus, ficamos surdos. Olha o que Jesus fala no versículo 25. No final do versículo ele diz: espírito mudo e surdo, sai e nunca mais entres nele. Quando nós não temos comunhão com Deus, em Cristo Jesus, através da oração, a gente para de ouvir as coisas de Deus. Os nossos ouvidos se tampam para as coisas de Deus. A gente não consegue mais ficar sensível à voz de Deus. O nosso coração endurece, cauteriza para as coisas de Deus. E a palavra de Deus não entra mais em nosso coração quando paramos de ter comunhão com Deus em Cristo Jesus através da oração. Ficamos surdos, com os nossos ouvidos tampados. A palavra não entra, a palavra não vem, a palavra não gera mais nada. É aquela expressão, entra no ouvido, porque ficamos insensíveis, surdos, a palavra não faz mais efeito nenhum, coração duro, cauterizado, por causa do pecado e da falta de comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus também causa em nós uma mente escrava. Olha o versículo 18 e o versículo 20. O versículo 18, o pai vai dizer, olha só, onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões. Olha o versículo 20, ao ver Jesus, o espírito imediatamente convulsionou. Teve um ataque de convulsão. Ele estava com a mente escravizada. Escravizada. Todos aqueles que não têm comunhão com Deus têm uma mente escravizada. Escravizada pelo pecado. Escravizada pelas suas próprias vontades e desejos. Escravizada pela pornografia. Escravizada por uma falha moral de caráter, pela mentira, pela ganância, pela corrupção. Escravizada pelas ideologias, seja ela o feminismo, LGTV e tudo mais. Escravizados. Mente escrava. O pecado e as forças malignas das trevas escravizam a mente de todos aqueles que não têm comunhão com Deus, escravos dos seus próprios desejos, escravos das suas vontades, escravos sexuais, escravos do vício. Uma mente escravizada por falta de comunhão com Deus. Era o rapaz. Não tinha domínio das suas faculdades mentais. E ele era levado a fazer o que o Espírito queria. Que o Espírito queria fazer com ele. Então preste atenção. Alguém que não tem comunhão com Deus, ele é mudo, ele é surdo, ele é escravo e ele é levado a se autodestruir. Olha aí o versículo 22. Olha o versículo 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. O espírito se apossava do rapaz e o rapaz causava nele mesmo a autodestruição. Se jogava na água, se jogava no fogo, tentando destruir a ele mesmo. Quantas pessoas que estão surdas, mudas, escravizadas, elas têm tentado se autodestruir, seja nas drogas, seja no álcool, seja no sexo, seja no dinheiro, seja no que for, porque são escravas, oprimidas pelo poder das trevas.
Tudo isso porque não tem comunhão com Deus em Cristo Jesus, através da oração. E se a condição do rapaz era a mesma condição dos discípulos, cuidado, porque isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, apesar de andarmos com Jesus. Basta que falte a comunhão da oração. Basta que falte a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós precisamos orar tanto em casa como coletivamente, um aqui com o outro, orando, pedindo e clamando a Deus. Olha o que levou aquele rapaz. A falta de comunhão com Deus, olha aonde levou ele. A uma vida de autodestruição. Quantos, por falta de comunhão com Deus, têm destruído suas famílias? Por um pecado de adultério. Por um pecado da mentira. Quantos? E tudo isso por falta de comunhão com Deus em Cristo Jesus, através da oração. Amém? Mas as coisas não ficaram na coisa ruim, né? Porque Jesus estava lá. E quando Jesus está, e quando há comunhão com Ele, meu irmão, não tem império das trevas que dê jeito. Não tem espírito maligno que aprisione. Não há poder que deixe o homem na sua mudez, surdez, escravidão ou na destruição, porque Jesus está lá. E essa é a nossa terceira lição, mas olha só, que para que essa comunhão aconteça, para que haja essa comunhão, é necessário haver fé. Fé. E eu quero aqui agora olhar para esse diálogo, porque é um diálogo lindo. É um diálogo maravilhoso entre um pai que já não sabe mais o que fazer com um filho que está se autodestruindo. E um Jesus com todo amor, paciência, bondade, misericórdia e poder para mudar e transformar a vida do jovem, e não só do jovem, mas do pai que foi lá pedir. Olha só, versículo 22, ele diz: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para se destruir. Aí olha o pedido do pai desesperado: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aqui eu quero fazer um parêntese. Por que aquele pai estava duvidando de Jesus? Porque aqui é uma dúvida: se podes fazer alguma coisa. Por causa dos discípulos. Uma vida, a vida do discípulo de Jesus, reflete na pessoa de Jesus. A incapacidade dos discípulos por causa da incredulidade, por causa da falta de comunhão, levou o pai a duvidar do próprio Jesus. Ora, se teus discípulos não fizeram, como é que eu vou saber que tu podes? Você já parou para pensar nisso, que a tua vida reflete na confiança, na credulidade de outros em Jesus? Como é que a pessoa vai querer mudar a vida em Jesus se ela olha para a nossa vida e não vê mudança? Como isso é possível? Como é que a nossa esposa, como é que seu marido, como é que nossos filhos vão querer uma fé que eles estão vendo que não funciona em nós? Fecha o parênteses.
E vamos continuar o diálogo, que é maravilhoso. Versículo 23. O pai diz, olha, no versículo 22, o pai diz, olha, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí, Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Se temos comunhão com Deus, a única maneira de termos comunhão com Deus é ter fé. É pela fé. E essa fé, meu irmão, através de Jesus, ela traz para nós bênçãos espirituais. Como Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A fé em Jesus traz bênçãos espirituais para nós. Muitos estão procurando bênçãos materiais, dinheiro, fama, riqueza, mas a fé em Cristo Jesus traz para nós bênçãos espirituais. Perdão, restauração, salvação, vida, e uma vida em pé e não mais caindo. Jesus restaura, é verdade, mas é como ele disse, tudo é possível ao que é preciso ter fé. É preciso ter fé. E aí, a coisa linda aqui só fica mais linda. Porque o pai, ele percebe que ele não tem tanta fé assim. E diante de Jesus, não adianta a gente se fazer de grandão, né? Não adianta a gente se colocar, não, mas eu tenho fé. Ele sabe. Ele conhecia o coração do Pai. A única coisa que nós podemos fazer diante daquele que sonda os nossos corações é sermos sinceros. É nos colocarmos diante dele, humildemente reconhecendo a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E o pai diz o seguinte, versículo 24, olha aí. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele reconhece que ele era pequeno, que ele faltava a fé que talvez Jesus estava procurando. Lembra que ele disse lá para o centurião, nem mesmo Israel vi tamanha fé. Talvez era aquele tipo de fé que Jesus queria, que Jesus estava procurando. E ele sabia que ele não tinha. E ele disse, me ajuda na minha incredulidade. Eu até creio, mas talvez não creio como deveria. Então me ajuda na minha falta de fé. Aí Jesus, versículo 25, vendo que a multidão estava correndo e se aglomerando, ele repreendeu o espírito, dizendo, espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai, dá uma voltinha e volta. É isso? Sai e nunca mais entre nele. Jesus restaurou o rapaz pela fé. E essa é a nossa quarta e última lição. Só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode restaurar a vida do ser humano. Só Ele. Só Ele. E aí, o que acontece? Versículo 26. O espírito saiu gritando e agitando o menino, né? Se agitando muito. E o menino ficou como se tivesse morto. E muitos diziam, ele morreu. Meus irmãos, quantas vezes nós já ouvimos isso sobre pessoas, familiares nossos, né? Esse não tem mais jeito.
Esse aí, nem, tem uma expressão, né? Nem o diabo pode. Ou nem o diabo quer. Não sei se você já ouviu alguém falando isso. Esse aí não tem mais jeito, esse aí já era, esse aí já morreu. Mas aí olha o que acontece, no versículo 27, Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Só Jesus pode levantar e pôr de pé. Só Jesus pode trazer dignidade àqueles que não tinham dignidade. Aquele rapaz não tinha dignidade nenhuma. Vivia como de um lado para o outro, sendo carregado por um espírito maligno, lançado no fogo, lançado na água. Dignidade zero. Caía no chão, espumando, né, revirando os olhos, como um ataque epilético. Não tinha dignidade, mas Jesus levanta ele, põe de pé e traz dignidade à vida daquele rapaz. Só Jesus pode fazer isso, meu irmão, e mais ninguém. Jesus abre a nossa boca, abre os nossos ouvidos, nos liberta da opressão da nossa mente, nos põe de pé e nos livra da destruição. Nenhum outro é capaz de fazer isso a não ser Jesus. Ele é aquele que tem toda a autoridade e domínio. E diante dele não há espírito maligno que resista. Ele sai, pode até gritar, mas vai sair. Pode espernear e se agitar, mas sai. Pode até doer a tua mudança, mas Jesus te muda. Pode até ser doloroso, você vai ficar talvez até por algum tempo caído, mas Jesus vai te pôr de pé e garantir que você permaneça. Só Ele pode fazer isso e mais ninguém. Não é você com a sua força. Você com a sua força, você vai cair. Mas Jesus te põe de pé. Te lava, te restaura, te transforma, te muda. Abre a tua mente, abre o teu coração, abre a tua boca, liberta você da opressão maligna e muda a tua vida para sempre. Ou você duvida que é para sempre? Sai dele e nunca mais volte. É para sempre. Ou você acha que esse rapaz voltou a ficar possesso? Eu não tenho dúvida que esse espírito nunca mais voltou. Porque os espíritos malignos são obedientes. Infelizmente, até mais do que nós. Às vezes, a gente é menos obediente do que os espíritos malignos. Às vezes. Não é sempre. Mas esse espírito nunca mais voltou. Porque a restauração de Jesus, ela é para sempre. Para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que assim como aquele menino era como? Mudo, surdo, escravo e se autodestruía. Não é verdade? Assim eram as nossas vidas antes da comunhão com Jesus. A gente era mudo, surdo para a voz de Deus, escravo da nossa própria mente. Buscávamos autodestruição. Se a gente fosse parar aqui, sabe, para colocar aqui, vem cá dar teu testemunho, muitos iriam dizer, olha, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía. E a prostituição, meu irmão, não é só você vender o corpo por dinheiro, não. Todo pecado sexual é prostituição. Sexo antes do casamento, prostituição. O adultério, prostituição. Todos nós aqui que não, digamos assim, né, não nascemos na igreja, viemos de uma vida autodestrutiva. Assim como aquele rapaz, fora e longe
da comunhão com Deus em Cristo Jesus. Mas um dia, Jesus entrou em nossa vida. Nós que não apenas como o rapaz, mas também como os discípulos, incapazes de lutar contra a força das trevas, incapazes de ajudar outros que com problemas espirituais se chegavam até nós. Assim era a nossa vida. Mas Jesus, ele nos restaurou. E toda calamidade espiritual, toda destruição da nossa vida, os olhos, a nossa boca, o nosso ouvido, a nossa mente, ela foi liberta e restaurada. Tudo isso depois da comunhão com Deus em Cristo Jesus. E Ele nos dá força hoje para lutarmos as batalhas espirituais, amém? Através da comunhão com Deus em Cristo Jesus, através da oração. Nós éramos como aquele jovem. Hoje, nós somos como os 3 discípulos que estavam com Jesus. Em comunhão com Ele. Em comunhão com o Senhor. Preste atenção. Esse mundo é mau. E o mal está em todo lugar. Como a gente falou no início. Mas Jesus está acima e é maior do que qualquer mal que nos rodeie. Não há pecado, não há opressão, não há nada que seja maior do que o poder de Jesus. E eu não sei o que possa estar oprimindo a sua vida hoje. Eu não sei se é falta de fé, se é incredulidade, se é um pecado, eu não sei. Mas eu quero que você saiba que não importa o que você esteja passando e enfrentando, não importa que tipo de opressão você venha lutando contra, Jesus pode te restaurar. Jesus pode te libertar. Ele pode te colocar de pé. E Ele, quando te colocar de pé, é para sempre. Mas é necessário uma coisa. É necessário que você creia. É necessário que você realmente creia no poder dele. E talvez você se chegue como o pai do menino, né? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E quando nos chegarmos a ele assim, ele irá nos levantar. Seremos perdoados, restaurados, e ele nos dará vida. Para sempre, e sempre, e sempre, pelos séculos dos séculos. Tudo é possível para todo aquele que crê e obedece os mandamentos do Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. O Senhor nos libertou. E Ele pode libertar tantos quantos que vierem a crer no seu nome. Que vierem a depositar sua fé nele. Esses também serão restaurados para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome dele. Fique de pé aí no seu lugar. Essa restauração pela fé, ela só pode ser feita pelo Jesus. Só pode ser feita pelo Senhor. Não são nossas forças, não é a fé do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, não. É a sua. É a sua fé que vai fazer com que o poder e a força de Jesus opere na sua vida. Creia nele. Creia na obra redentora dele. E você vai ver a comunhão e o poder de Deus através da sua vida. Creia nisso. Senhor, nós somos gratos, Senhor.
pela tua obra redentora, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz em nosso lugar. Somos gratos porque o Senhor nos encontrou numa situação deplorável. Espiritualmente falando, deplorável. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Porque nos achegamos a Ti com um coração quebrantado, de quem reconhece a nossa incapacidade. E o quanto estávamos presos e aprisionados em nossa mente pelo poder das trevas. Mas o Senhor veio com a libertação e nos libertou. Como a Tua palavra diz, Senhor, que Tu nos libertastes do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado, para o reino da luz. Essa foi a Tua obra na vida de todos nós. O Senhor nos lavou, nos remiu, nos perdoou, nos deu vida, nos colocou de pé e nos deu a dignidade que antes não tínhamos, porque éramos levados de um lado para o outro numa autodestruição. Mas o Senhor expulsou aquele e aquilo que nos oprimia e nos deu vida, nos libertou, nos remiu e restaurou a vida de todos nós. E tudo isso, Senhor, só foi possível através de Ti, da fé que há em Ti, Senhor. Porque é só no Senhor que essas coisas acontecem. Não há uma libertação que não seja em Ti. É só no Senhor que há vida, é só no Senhor que há restauração, é só no Senhor que há libertação. Porque o poder opera no Senhor. E o que nós te rogamos nessa noite é que o poder que em Ti opera, opera também em nós, Senhor. Faz isso através da comunhão contigo, através da oração. Nos ajuda a vivermos uma vida de oração com o Senhor, para que haja comunhão contigo e o Teu poder opere em nós. E assim tenhamos força para lutar contra o império do mal, o império maligno, o império das trevas. E quando outros vierem a pedir a nossa ajuda, a comunhão que há em Ti, Senhor, conosco, o poder que há em Ti, Senhor, em nós, através dessa comunhão, nos ajudará a ajudar outras pessoas. Faz assim através da nossa vida, Senhor, porque somos instrumentos Teus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, opera o Teu poder em nós, através da comunhão em Jesus pela oração. É isso que nós te pedimos nessa noite. Perdoa as nossas falhas. E se há alguma coisa em nós, ó Deus, que ainda precisa ser tirada, arranca de nós. Arranca como o Senhor arrancou aquele espírito daquele rapaz. Expurga. Tira. Como um cirurgião arranca um tumor. Arranca, Deus, todo o mal do nosso meio, do nosso coração. E coloca em nós o Teu Espírito que opera em cada um de nós, nos levando a fazer e cumprir a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Nos santifica, nos lava, nos restaura. É isso que nós te pedimos. Leva, Deus, essa palavra de restauração a todos os irmãos, a todo o coração dos irmãos que aqui estão presentes. Leva também, ó Deus, essa restauração a todos aqueles que nos acompanham e todos aqueles que vierem a assistir essa pregação. Leva essa palavra e que essa palavra liberte muitos da opressão maligna. É isso que eu te rogo, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, protegidos,
edificados pela tua palavra, e que nesse caminho de volta, Senhor, nenhum mal venha nos acontecer. É isso que rogamos, e no nome santo de Jesus, nós já agradecemos por esse culto, por esse dia, pelas nossas vidas e, acima de tudo, pela nossa salvação. Nele, rogamos, te bendizemos e agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.